Bom, agora podemos oficialmente aí, dar início à aula. O que nós temos que entender que, primeiro, eu tenho que conhecer muito de imagem, né? Eu tenho que conhecer bem de anatomia para justamente observar qualquer alteração anatômica. Entendam que tudo que não for anatômico só pode ser patológico. Mas olha que interessante, olha a importância do profissional de radiologia na hora de realizar o exame. E aí, justamente para que não haja o atrito entre estas lâminas, nós temos um fluido, nós temos um líquido lá que nós chamamos de líquido pleural. E olha que interessante nesta outra imagem, por isso que aí cada patologia ela tem um aspecto, porém algumas patologias terão aspectos semelhantes, e aí a gente vai ter que, aos poucos, tentar entender todos esses processos. E nós podemos ter algumas características. Pode ser um granuloma, então pode ter uma inflamação tecidual, ou pode ser, por exemplo, um hematoma. Rafael, mas como que você sabe que isso é uma tuberculose? E quando ocorre algum quadro patológico que possibilita o acúmulo de ar entre a região peritoneal, é o que nós classificaremos como pneumoperitônio. Nós temos pulmão direito, nós temos aqui o pulmão esquerdo. Se nós traçarmos a medida entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo, então eu espero que vocês estejam acompanhando a aula. É óbvio que é uma aula um pouco mais técnica, um pouco mais complexa, mas eu acho que é bem interessante, é o que muitos aí estavam até pedindo nas aulas. Então, reforçando que o curso é de anatomia radiológica, voltado para a radiologia convencional, imagem plana. E aí aqui nós temos o velamento, né, da base pulmonar, que teve um extravasamento pleural, só para que vocês possam compreender. Se for extravasamento apenas do fluido pleural, é o que nós vamos caracterizar como derrame pleural. Se tiver comprometimento vascular e tiver sangue, nós vamos ter um hemotórax. Ele só está dizendo assim, ó, tem uma alteração nesta região. Qual a patologia? O médico solicitante ele vai ter que correlacionar aos sinais, aos sintomas clínicos, vai ter que relacionar certamente a exames laboratoriais, de repente pedir outros exames complementares dentro do próprio diagnóstico por imagem, estudar, utilizar o que nós chamamos de uma propedêutica radiológica associada à propedêutica médica para fechar um diagnóstico com uma certa precisão. Foi evoluindo e foi acompanhando. Fizeram aí até alguns procedimentos, se você observar, fizeram uma drenagem, né? Drenaram aí aquele excesso de líquido, aquele fluido que tinha na cavidade, foi melhorando, foi evoluindo. E aí, olha que interessante, só para a gente entender. Estamos aqui sempre à disposição e muito obrigado aí pela colaboração, pela participação. Aqueles que não conseguiram também, obrigado por nos acompanhar, certo? Um forte abraço e um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus.